Olá, bem-vindos ao Innovations for the Future Game World Builder Interview, hoje com o Vasco Caspar. Vasco, grato por teres aceito o convite para estar aqui na conversa comigo. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. E pelo espaço que tens vindo a segurar aqui, este espaço, e com tantas pessoas bonitas que já trouxeste aqui. Bem-haja por isso. Hum, Tu estás a fazer um trabalho que eu tenho tido o privilégio de acompanhar ao longo destes anos e de ser cobaia desse trabalho, É verdade. e é um trabalho que muito me inspira, porque tu começas, dá aquelas imagens que tu começaste por construir a praia com o primeiro grão de areia, e hoje, quando a gente olha, já é assim quase a ilha do Porto Santo, já tem assim aquela coisa toda assim à volta. E eu gostava muito de explorar um pouco contigo esse universo. É que tu estás a chamar DPU, não é? Esta, Uhum. esta estrutura que tu estás a chamar DPU, nesta área do desenvolvimento humano. E eu gostava de explorar nesta conversa isso, esse processo, o que Ok, está em cima da mesa, o que é o DPU, porque é que ele é importante nos tempos que correm. Portanto, é por aqui que eu gostava de ok. que a gente fosse. Então, talvez um bom ponto de partida é que tu comeces, por tuas palavras, a dizer o que é o DPU e como é que ele surgiu, como é que ele foi chegando, qual é a história que se unfold, não é? Que se manifesta, que faz manifestar o DPU. O DPU. Ok, ok. Bom, vamos ver se eu consigo responder essa questão, porque são de facto tantos grãozinhos de areia que têm vindo. E se calhar mesmo até antes do que é o DPU, a história se calhar pode ajudar a perceber o que é o DPU e até o porquê e o como do DPU. Então, o DPU nasce de uma perplexidade, de uma procura em mim de práticas ou ferramentas ou abordagens que permitam de alguma forma que nós nos liguemos à nossa essência. Ok? Então, eu basicamente acredito, e outras pessoas podem não acreditar na mesma coisa, todos nós temos um núcleo saudável, temos uma essência, temos um self, temos uma tendência natural para o florescimento. Ok? Então, esse é o meu ponto de partida. E nos últimos anos, nos últimos 15 anos talvez, a vida tem, de alguma forma, generosamente, pondo-me em contacto com diferentes abordagens e ferramentas que promovem esse florescimento, que promovem essa conexão com a nossa essência e essa manifestação. Coisas como o mindfulness, o heartfulness, o presencing, abordagens de trauma como o IFS, o Compassionate Inquiry, Polyvagal Theory, enfim, palavrões que se calhar a maior parte das pessoas não dizem nada, mas que de alguma forma me foram chamando e eu fui começando a colecionar estas coisas, a ser chamado de alguma forma a mergulhar nelas, a investigá-las, a integrá-las em mim, a digeri-las e depois a usar pessoas como tu, né, que voluntariamente disseste, epá, isso é fixe, bora lá, vamos lá experimentar e tu tens sido uma peça muito fundamental também em criar esse espaço seguro de experimentação, inicialmente, por exemplo, com o João Sem Medo, criaste muitos espaços de experimentação e tu e outras pessoas, a Dani, a Ana-Sofia, enfim, várias pessoas que têm contribuído para essa experimentação. E depois, a certa altura, começa a haver em mim algumas perplexidades. E a principal era: eu estava ligado a várias áreas, por exemplo, lá está o mindfulness, o presencing e tudo mais, e ouvia pessoas a falarem de coisas com línguas diferentes, mas que para mim aquilo tinha ligações. Eu não percebia era que ligações é que elas tinham. Mas algo em mim, algo de um sítio mais visceral, consegui intuir que havia ali conexões. E às vezes até a linguagem era oposta, por exemplo, às vezes estava com uma arawana do SPT, que ela dizia, por exemplo, estávamos numa meditação, ela dizia, nota os pensamentos, como, ou no Mindfulness isso usa-se muito, como se fossem nuvens a passar, não prestes atenção aos pensamentos, deixa que eles passem. Ou, por exemplo, no Heartfulness, nota os pensamentos como eles estivessem a sair. Ok, isto era uma abordagem, tipo, basicamente, não prestes atenção aos pensamentos. Mas depois estava num contexto, por exemplo, ligado ao IFS, Internal Family Systems, que é um contexto mais terapêutico, e o convite era ao oposto. Não, olha para os pensamentos, fala com eles, e eles respondem de volta. Então isto em mim criava às vezes uma tensão pá, mas espera lá, eu vejo verdade em cada uma destas coisas, mas eles estão a usar linguagens diferentes e estão a entrar por coisas diferentes. Uns estão a entrar pelo corpo, outros estão a entrar pela mente, outros estão a entrar pelo coração, outros estão a entrar pelo campo social ou pelo sistema maior. Então alguém me intuía que aquilo se misturava. Então o DPU nasce como uma espécie de uma tentativa, de um laboratório
que eu lhe chamei de Awareness-Based Human Flourishing, esta noção do florescimento humano com base numa tomada de consciência do sistema. E nasceu inicialmente como uma, pá, deixa cá ver, o que é que acontece se eu juntar estas coisas? Não é? O que é que acontece se eu juntar estas coisas umas nas outras? E nasce até, a semente para isso, nasce até num contexto de um programa do Presencing Foundation Program, no qual tu estavas também, em Oxford, estávamos os dois, e ao fazer um mapa 3D, uma metodologia que é o mapa 3D, onde eu estava a tentar resolver esta perplexidade de, pá, mas como é que eu junto estas peças todas, não é? Como é que eu junto agora o título professor disto, de Search Inside Yourself, e estou a fazer SPT, pá, como é que eu junto estas coisas? Porque eles não falam uns com os outros. Esta malta não anda a falar uns com os outros, mas eu estou a ver que isto se liga umas coisas com as outras, e às vezes até me sentia tipo, pá, se calhar sou eu o maluco, porque eu ia falar com a malta de uma abordagem e eles, pá, não quer saber disso para nada. Depois ia falar com a malta da outra abordagem, pá, não quer saber da outra coisa para nada. Estavam muito fechados nas suas próprias visões do mundo e abordagens. Pá, eu era tipo um elétron livre que andava ali de um lado para o outro, mas que via que aquilo se ligava. Então o DeepU nasce inicialmente como essa tentativa de responder essa questão: o que é que acontece se eu juntar estas coisas todas? Pá, e o que aconteceu foi algo que eu não estava à espera, foi algo que incluiu estas coisas e as transcendeu. Como dizia o Ken Wilber, incluir e transcender, e que criou algo que é novo. E algo basicamente onde eu posso ah, ser um playground, ser um recreio, onde eu posso brincar com estas coisas todas, onde eu posso tecê-las juntas, onde eu posso trazê-las juntas, sempre com um propósito, que é como é que eu crio um espaço seguro para que outros humanos se possam ligar à sua essência e a poder manifestar no mundo. Como é que eu ajudo pessoas a ligarem-se à sua sanidade e a manifestá-la no mundo. E que inicialmente começou como um retiro de 3 dias, um programa de 3 dias, co-criado com a Dani, e que a Dani tem co-criado muito e tem ajudado muito na parte muito do hosting e da criação do contexto, e eu estou mais na parte da facilitação, e que depois evoluiu para outras coisas, evoluiu para programas online, programas mais curtos, mais longos, menos pessoas, tipo 15, 20 pessoas, até o máximo foi até 1000 pessoas, uh, vários formatos. Agora o último, um livro que acabou, que está em fase agora de edição, revisão, mas tem sido um processo orgânico, e à medida que eu vou criando, encontrando novas peças, novos grãos de areia, eles naturalmente encaixam-se, têm-se vindo a encaixar nesta, ou seja, o DeepU que tu vivenciaste enquanto protótipo em 2017 é muito diferente do DeepU que as pessoas vivenciam agora. A essência é a mesma, tem uma estrutura de base similar, mas as ferramentas, os ingredientes, os pozinhos, eles vão evoluindo à medida que eu próprio vou evoluindo e vou descobrindo coisas novas. Por exemplo, as primeiras edições não tinha nada sobre trauma, que era uma área que eu, apesar de ter base em psicologia, nunca tive muito ligado a essa área, mas depois desde 2018, 19, essa foi uma área que começou-me a trazer várias ferramentas e um entendimento diferente, então já não me fazia sentido um DeepU que não tivesse essas mesmas ferramentas. Enfim, estou para aqui a falar há muito tempo, não sei o que é que... Isto se calhar está mais confuso agora do que claro. Eu penso que não, eu penso que não. Grato por teres mostrado e fiquei... É a primeira vez que tu contas a história desta maneira e foi muito bonito ouvi-la a partir desse lugar, não é? A partir do lugar onde tu já partes de uma sistematização, não é? Do que acontece a partir de Oxford, não é? Tu já partes de uma sistematização e depois estás a encontrar os teus espaços de experimentação, como tu disseste, nos diferentes formatos, com as diferentes práticas. O que me suscita a pergunta é: há um modelo, há uma concepção do humano que está presente em ti e que tem feito procurar estas coisas todas. Tu tens sido um grande searcher, não é? E tens-me trazido até a mim muitas coisas, não é? Eu conheci a teoria ou através de ti, conheci uma quantidade de ferramentas e metodologias e teorias que vieram através de ti. Portanto, tu tens essa capacidade, há uma concepção do humano que está presente em ti, que te faz procurar determinado tipo de perspectivas do mundo, e eu penso que talvez a primeira delas que terá ajudado a sistematizar ou a tornar visível essa perspectiva do humano que tu tinhas foi a teoria integral, não é? Já lá atrás, muito lá atrás. Então, eu gostava que tu entrelaçasses um pouco o teu próprio caminho, a tua própria história enquanto pessoa na tua procura, não é? Para chegar aqui a este modelo, porque isto não vem do acaso. Portanto, todas estas coisas
tu estás a partilhar vem de uma necessidade própria, da tua própria concepção do humano e da tua necessidade para ti própria. Então, como é que é contar um pouco essa história, a tua própria história de descoberta destas ferramentas, de como é que elas te vão tocando e o que é que elas vão transformando? Portanto, como é que tu foste o primeiro cliente do DPU, chamemos assim, ainda ele não existia, não é? Sim, sim. Esse é um ponto engraçado, porque na realidade eu nunca vivenciei um DPU. Eu não faço ideia o que é um DPU. Já centenas de pessoas fizeram DPU, mas eu nunca o experimentei. Mas obrigado por essa questão e por me permitires também fazer essa reflexão. Em 2017, não, 2007, mais atrás, 2006, 2007, eu andava numa procura, alguém me se abriu na procura do quem sou eu e o que é que eu ando aqui a fazer? Essa pergunta já andava há mais tempo, desde 97, quando li um livro chamado A Profecia Celestina, que me abriu uma coisa, mas que depois, como não tinha mestres ou ferramentas na altura, não voltou-se a fechar essa porta. E depois, mais tarde, alguém em mim começou a procura de e a questionar: mas a vida é só isto? Trabalhava como consultor, a vida é só isto. E alguém em mim, um vazio, eu identifiquei em mim um vazio que queria ser preenchido e que eu andava na altura a preenchê-lo com as coisas erradas. Andava erradas, não eram as erradas, eram as que eu tinha. E aquelas que eu talvez usaria para me regular. Coisas como o álcool, o tabaco, o trabalho, não é? O workaholic, o estatuto, o dinheiro. Andava a tentar procurar esse vazio, mas cheguei a certo ponto na minha vida de consultor onde, apesar de estar a preencher esse vazio com essas ferramentas, esse vazio só parecia aumentar. Então comecei uma procura, mas não há mais nada do que isto. E, e essa procura levou-me a descobrir várias coisas, houve três delas que foram marcantes. Uma foi um livro, que houve um antes e um depois, foi um livro chamado O Novo Mundo, do Eckhart Tolle, que eu tenho clara noção, eu estava a ouvi-lo, e clara noção de estar parado no carro e o livro estar a terminar, e a clara noção de a minha vida a partir de agora nunca mais vai ser igual. Hum, Há um antes e há um depois. Não sei o que é que vai ser diferente, mas a partir de agora algo vai ser diferente. E isso abre-me uma procura, que me leva a descobrir uma coisa chamada Presencing, através de um outro livro, que eu na altura não tinha recursos para fazer programas ou cursos, a minha forma de aprender era muito através da leitura. E há um outro livro chamado Presence, escrito pelo Otto Scharmer, por Peter Senge, pela Betty Sue Flowers e por Joseph Jaworski, que me abre também não só a possibilidade que é possível ligarmos a algo mais profundo dentro de nós, mas nós humanos podemos de alguma forma ligar-nos a algo também maior à nossa volta, ligar-nos à vida e intuir o que é que a vida está a querer viver através de nós. Que nós humanos temos uma capacidade de sensing, de intuir potenciais futuros possíveis, ok? Potenciais possibilidades possíveis, não é? Possibilidades possíveis, mas que nós podemos usar o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente para intuir esse futuro. Qual é que é o meu chamamento, ok? E isso abriu-me ainda mais a vontade de querer descobrir ferramentas que me permitissem viver a partir desse sítio. Em vez de viver a partir do passado e a projetar o que é que eu quero para o futuro e viver depois a planear e tentar encontrar, o que é que será viver a partir dessa até confiança, dessa fé que existe algo maior e que eu me posso ligar a esse algo maior e viver a partir daí, ok? E navegar a vida a partir daí. E isso leva-me a procurar várias coisas e a dar comigo às vezes em sítios muito estranhos, a dar comigo às vezes a fazer, sei lá, cursos de fim de semana assim meio manhosos e a pensar, o que é que, hum, como é que eu aqui vim parar? Isto é uma camada de malucos. E depois a pensar ao mesmo tempo, se eu acho que os outros são malucos, os outros também, eu também sou, porque eu também estou cá. Então a dar comigo em coisas muito, quase um fast food espiritual, coisas muito que não vou entrar em detalhes, em nomes e tudo mais, mas coisas que não me preenchiam esse vazio, pelo contrário, mascaravam-no, davam quase calorias espirituais falsas, não é? Só para ter ali, mas algo que em mim não estava satisfeito. E a certa altura tive a possibilidade de descobrir uma prática chamada Heartfulness, que na altura era conhecida como Sahaj Marg, ou Caminho Natural, uma prática que também conheces, de yoga, de Raja Yoga. E a partir desse momento houve um chegar a casa, ah, houve eu agora eu encontrei algo, e isto normalmente o meu processo não é cognitivo, não é um processo que
que eu penso e conceptualizo e depois materializo em algo. É um processo muito visceral, bottom-up. É algo que às vezes ando muito indigesto até, porque eu descubro coisas e não consigo fazer sentido delas. E estou com o Heartfulness, eu senti no meu corpo um chegar a casa, é isto. Porquê? Não sei. Mesmo, às vezes, certas coisas até que eu lia que eu não me identificava, ou até um conceito tipo de mestre espiritual, coisa que eu, na altura, não fazia sentido nenhum. O meu mapa mundo, tudo o que era coisas que envolvessem mestres espirituais, era coisa, pá, tipo, não quer saber nada disso, pá, não tem nada a ver com isso, não vou assinar nisso. Mas algo na prática, era diferente. Como? Não sei. Mas o que é que essa prática me permitiu foi ligar esse sítio mais profundo, esse self, esse eu maior, no Heartfulness chamamos a fonte da luz divina no coração, que é um termo que se calhar para muitas pessoas ativa logo epá, o que é isso? Isso. Eu gosto de pensar na palavra essência. Para mim fala comigo a palavra essência. E a partir do momento que eu me permiti ligar a essa essência, eu comecei também a tentar navegar no mundo a partir desse sítio. A partir desse sítio, dessa bússola interior do coração e de seguir aquilo que muitas vezes a mente estava perdida, como por exemplo, sei lá, sair de um emprego que era seguro, onde eu era reconhecido e tudo mais, mas alguém me dizia, é para ali, ok? Então é quase como a vida sussurrasse, e às vezes através de um grande desconforto, ou seja, isto parece uma história muito romântica, onde há assim um sussurro e a pessoa vai atrás. Não, mas isto tem muita crise envolvida, e muito sofrimento, e muita dúvida, e muito sentir sozinho, não é? Do género, pá, sou único, se calhar estou maluco, sou o único que estou aí por ali, mas o coração, alguém me indica é por ali. Então isso abre um caminho, uma coisa que depois dá origem a um projeto chamado Zorbuda, onde eu saio do emprego para criar um blog e uma ferramenta e um conjunto de coisas. E esse caminho depois começa a levar a outros caminhos e a coisa tornou-se sempre muito orgânica. E o Zorbuda foi uma forma, uma ferramenta tentativa, lá está, de integrar todas as coisas que eu andava a ler, naquele caso sobre psicologia positiva, sobre a teoria integral, sobre um conjunto de coisas, tentar integrar. Depois houve um zoom in nessas ferramentas que o Zorbuda oferecia, que era o mindfulness, e surge a oportunidade de eu me tornar professor numa coisa chamada Search Inside Yourself, que era um programa que tinha sido criado na Google, onde tu também criaste espaço e contexto seguro no João Sem Medo para a gente testar e fazer, e o Zorbuda também, fizemos lá várias Uhum. macacadas, né? E experimentámos várias coisas, e o Otto Scharmer da teoria fala muito disso, da importância de haver contextos seguros de experimentação, onde a gente pode falhar, né? E o João Sem Medo oferecia muito esse espaço, pá, bora lá, vamos fazer, vamos experimentar, pá, e se falhar, falhou, e aprendemos e fazemos, e então essa iteração constante foi muito interessante. E depois houve ali um período muito ligado ao Search Inside Yourself, onde a minha vida se focou muito nesse mindfulness, no ensino do mindfulness, e depois a certa altura isso leva-me a conhecer o Otto através de um conjunto de sincronicidades, quer dizer, só em termos de histórias, podia contar aqui imensas Uhum. histórias, tu sabes muitas delas, me leva a conhecer uma senhora chamada Arawana Ayashi, do SPT, né? Há uma paixão em mim que emerge pela Arawana e pelo SPT, pela Arawana enquanto professora, não enquanto uma paixão romântica, mas uma admiração. E o Hartman sempre de fundo, o Hartman esteve sempre de fundo a acompanhar isto tudo. E o mindfulness com o presencing, com o SPT, e eu começo, lá está, a seguir, vou seguindo cada track e faço mergulhos em cada track. E depois, em 2017, surge a possibilidade de me tornar preceptor ou facilitador do Heartfulness, e aí também há um antes e um depois, há um completo antes e um completo depois. A minha vida dá de sim outra volta, eu só percebo dar a volta olhando para trás, porque na altura foi um Uhum. flow natural, não é? E que depois, enfim, surge em 2017 o DPU como uma tentativa de integrar estas três coisas, o mindfulness, o presencing e o heartfulness sobre o framework da teoria U. Ou seja, é quase como usar a teoria U para, neste caso, aplicada ao sistema individual. Ou seja, a teoria U usada nesse contexto, em vez de usada para um sistema exterior, como é que eu uso um mapa como a teoria U e estas ferramentas para ajudar a pessoa a perceber-se assim melhor. Isto começa a fluir muito bem, e a surpreender e tudo mais, e em 2019 dou comigo com uma grande crise existencial, onde algo
coisas em mim velhas a querer morrer, neste caso o contexto ligado ao Search Inside Yourself, onde depois de muitos anos a ensinar este programa pelo mundo, sei lá, milhares de pessoas literalmente pelo mundo todo, em todos os continentes, alguém em mim diz que a vida, a dizer, já não é mais, isto já não é mais por aqui, ou seja, depois de tanto esforço de ter chegado ali, depois da vida me ter reconhecido nesse sentido, a nível, lá está, de estatuto, de financeiramente e tudo mais, algo em mim, lá está o coração a dizer, pá, já não é para aqui. Então isso leva-me a uma crise, a quase um burnout, porque também de cansaço, porque andava basicamente sempre dentro de aviões a viajar, de um lado para o outro para ensinar este programa, mas algo em mim, depois do DPU e de outras práticas mais profundas, disse, pá, não, é a altura de mergulhos mais fundos. E isso leva-me ao trabalho de trauma. E leva-me inicialmente com o IFS, Internal Family Systems, e aí novamente há mais assim, há mais um trabalho, há um mergulho grande no mundo do trauma, do meu trauma, acima de tudo, e depois isso leva-me à teoria polivagal e a seguir ao Gabor, e nos últimos 3 anos um mergulho muito grande com o trabalho do Gabor, que foi uma grande porrada, boa, uma porrada em termos de intensa, de lidar com o meu trauma, lidar com o trauma dos outros, uma transição de trabalhar com grupos, onde eu sempre trabalhei com grupos, até ao Gabor eu sempre trabalhava com, mesmo o DPU é um projeto de grupo, de 20 pessoas até 1000 pessoas, ou seja, e o Search Inside Yourself normalmente é 40, 50, 100, 200, 300 pessoas. E o trabalho do Gabor leva-me, ok, e o que é trabalhar um a um? O que é trabalhar com a pessoa que está à minha frente? Porque estar em cima do palco permitia-me esconder, permitia-me não ser visto, permitia-me não ter que ser vulnerável a um ponto de quando estou a trabalhar com uma pessoa, eu tenho que ir com ela onde ela está, ok? E então isso abriu-me outra porta, abriu-me essa porta da beleza do clean-up, né? O Ken Wilber, e voltando à teoria integral, eu tinha as outras ferramentas todas do wake up, né? O grow up, o show up, mas nunca tinha tocado no clean-up, né? E então a importância dessa limpeza, que apesar de no Heartland se fazer um pouco, mas de uma forma muito subtil e a trabalhar a nível do subtil, aqui levou-me a trabalhar essa limpeza a um nível muito mais concreto. O que é estar com uma pessoa que desde os 3 aos 12 anos foi violada pelo padrasto, não é? E como é que eu estou com esse humano de uma forma compassiva? Como é que eu estou com uma pessoa que pode até estar a ter comportamentos que eu não me identifico e que ativam em mim reações, mas ainda assim conseguir ver para lá do comportamento, ver para lá das partes que estão a proteger aquela pessoa e ter compaixão para me ligar à essência e mais do que isso, a pessoa perceber-se que tem essa essência e ela própria permitir-se ter esse shift. Então isso tem sido uma descoberta para mim, uma descoberta por vezes dolorosa, porque eu tive que ir aos meus sítios todos e continuo a ir, não é? E muito trabalho ainda para fazer. Então está a ser interessante trazer esse lado depois do trauma, não é? Especialmente o IFS e o Compassionate Inquiry e tudo mais, para o DPU. Por isso o DPU é esta história, resumindo e baralhando, tem sido uma história de procura pessoal, de algo que me chama, não sou eu que vou necessariamente, não estou à procura de tendências na internet ou de algo do género, ou seja, não sou uma pessoa que planeia, tipo, agora isto está a emergir, não é? Tipo os olheiros, né? Os olheiros do futebol, olha, aquele gajo vai ser bom jogador. Não, eu dou por mim nas coisas, eu dou por mim e a onda está-se a formar naquele momento, não é? Aconteceu-me com o Mindfulness, com o Heartfulness, quer dizer, com o Heartfulness não, é exceção a estas coisas todas. Mas com o SPT, com estas coisas todas, eu dou por mim a ser chamado, tipo, estar no sítio, a ter sincronicidades que me levam a conhecer uma pessoa, que me leva a conhecer, não é? E de repente há alguém em mim a pedir-me, é para mergulhar, né? É para ler este livro, é para fazer este curso, é para fazer estas coisas. Aliás, basicamente, até todo o dinheiro que eu tenho ganho nos últimos anos tem sido aplicado noutros cursos, noutras coisas, para poder viajar, para fazer estas coisas. E se calhar numa procura desesperada de eu próprio estar bem. Uma procura desesperada de healing, não é? Não é? Esta procura começa, se calhar, com a minha procura de lidar com a minha ansiedade, com o meu sofrimento, com a minha raiva, com a minha tristeza, não é? E que à medida que vou descobrindo, vou integrando e depois, no fim de ter as ferramentas, não posso não as partilhar com outros, porque essa é a minha, depois faz parte da minha essência partilhá-las. Não é? E então, quando depois as coisas emergem, não é? Tipo, depois há um processo criativo
emerges de algo querer nascer, que me leva depois por vezes a ter digestões, né? E Sim. enjoos de grávido. Uhum. Né? E tu assististe a alguns deles, né? Tipo, pá, tenho aqui estes papéis na parede há 3 meses e não sei o que é que faço com isto, estes post-its, algo que quer nascer e eu não sei o que quer nascer, né? Mas depois algo nasce, e depois de algo nascer, depois há outra coisa qualquer, outra porta, é quase como eu vou num caminho numa floresta e só vejo aquele caminho e de repente dou por mim numa clareira. Depois estou perdido. Pá, e agora? Para onde? Para onde? Depois algo acontece que me leva a ir para outro caminho, não é? E depois às vezes subo a uma árvore e vejo, olha, espera lá, mas aquele caminho e aquele, estes gajos, né? E então depois é criar contextos que trazem, que eu espero que sejam seguros, que tragam beleza, que tragam essas ferramentas juntas e permitir que outras pessoas possam beber a essência disso. Possam quase como, eu gosto muito, tu conheces a metáfora do colibri, né? O colibri vai beber ali a cada coisinha daquelas, vou beber ali, vou beber acolá, vou beber acolá, e depois traga isso, só a essência destas coisas. Depois se as pessoas quiserem, imagina depois de um DPU, e acontece muito, uma pessoa que vai a um DPU é introduzida ao Heartphones e gosta do Heartphones, algo ressoa com ela no Heartphones, então ela depois pode fazer esse caminho. Ok, isto é um caminho, eu estou aqui para te suportar. Outra descobre algo ligado ao seu trauma e percebe, espera aí, eu posso fazer algo em relação a isto, então olha, então podes depois fazer um trabalho de trauma com esta pessoa, com aquela pessoa, com outra pessoa, e por aí fora. Então o DPU depois acaba por ser também quase um hub onde as pessoas experimentam o que é ser humano e o que é estas qualidades do coração, e ao mesmo tempo são introduzidas a várias ferramentas e práticas e tecnologias humanas e sociais, e depois elas depois podem, e se calhar algumas não seguem nada, e está tudo bem, e está tudo bem, mas toda a essência é como é que eu me ligo a este eu maior, este núcleo saudável, e depois, acima de tudo, como é que eu sirvo isso ao mundo. E depois a noção do giftivismo e do serviço, como é que eu ponho ao serviço, né? Tu estás, por exemplo, no teu caso, Marco, não sei qual é que foi o teu processo para chegares a estas ferramentas, ferramentas, não é? Este contexto da Innovations for the Future, estas entrevistas, mas imagino que possa ter sido parecido. Alguém ti, um processo criativo de querer nascer, né? Algo, entretanto, nasceu estas conversas, se calhar por várias razões, tu só podes falar, senão vou estar aqui a fazer um achismo, e agora estás a servir isto ao mundo. Não é? Através desse teu movimento criativo, estás a servir isto ao mundo e o mundo fica melhor. Né? E se calhar vai haver pessoas que tu nunca vais conhecer, que viram uma entrevista do Innovations for the Future, que abriu uma conversa com uma pessoa que foi entrevistada e que mudou a vida dessa pessoa, e tu nunca vais saber isso. Né? E tu não estás a fazer para saber isso, imagino eu. Tu estás a fazer porque se calhar a vida está a dizer, pá, tens que fazer. Né? E então como é que a gente se rende, como é que a gente faz essa rendição à vida, né? Com tudo o que isso implica, e muitas vezes a dificuldade que é, e a angústia que é, enfim. Enfim, olha. Grato, Vasco, é isso que torna bonito o teu trabalho, porque para mim, aos meus olhos, tu és um destes pensadores integrais, como foi o Steiner, como está a ser o Clinton, como foi o Ken Wilber, portanto, pessoas que olharam para o mundo, viram mais do que nós vemos no mundo e depois começam a tentar fazer sentido dele de uma maneira diferente. E o que é bonito na tua história é que não é uma história que parte de um exercício intelectual, é uma história que parte da vida, dos teus próprios dilemas, de bateres na parede, de caíres e levantares-te, e de não estar a fazer sentido, e está a fazer sentido, e tu trazeres essa verdade para cima da mesa, tu contares isso como parte do teu caminho e da tua descoberta de ti próprio. E para mim é isso que torna muito valoroso este trabalho que tu estás a fazer com o DPU, para ti em primeiro lugar, porque és o primeiro beneficiário dele, mas para todos nós a seguir, porque tu estás a descobrir qualquer coisa, ou tornar visível qualquer coisa desta condição de ser humano, neste tempo em particular, porque a condição de ser humano vai mudando também ao longo do tempo. Nós temos um tempo muito particular neste momento, e tu começas a trazer coisas e vê-se isso pelo número de pessoas que tu estás a servir, basta ouvir, e aqui eu tive a oportunidade já de entrevistar muitas pessoas que fizeram o teu programa, e que dizem como é que esse programa influenciou e criou as bases para elas olharem para o mundo como estão a olhar e a criar o que estão a criar. Então, é este elemento que aqui está presente que eu gostava de tornar visível e que tu estás a materializar com a tua história e a trazer com a tua experimentação, e quero-te perguntar nessa direção.
Porquê que este trabalho é importante? Naquilo que é a tua experiência, nas pessoas que tu estás a cruzar, no trabalho que tu fazes neste momento. Porquê que este trabalho de desenvolvimento humano é importante neste tempo? Porquê que é importante agregar estas diferentes perspectivas num formato, como tu dizes, seguro, num espaço seguro, para eu me descobrir o que é que nós estamos a viver individualmente e coletivamente que torna isso chave, que torna isso determinante para o nosso momento, para a vida hoje, para as Hum. condições da vida hoje. Olha, a resposta mais honesta é não sei, ok? Não sei. Ahm, posso dar hipóteses? Ah, eu sou mau vendedor, sempre fui muito mau vendedor. Por isso. Mas eu diria que há algo que é muito chave neste momento em concreto, da minha perspectiva e do ponto onde eu vejo o mundo, não é? O mundo a partir de um ser humano de 40 e quase 45 anos, branco, europeu, não é? Com um conjunto de privilégios que outras pessoas no mundo não têm. Ah, e a partir desta visão limitada da realidade que eu tenho, aquilo que eu vejo à minha volta, no meu contexto, é vejo muita alienação e muita disrupção, e vejo muita ah, desintegração e desenraizamento de muitas pessoas à minha volta. E quer dizer, vejo eu e vê-se a sociedade, a quantidade de crises que estamos a vivenciar, a disrupção que estamos a vivenciar e que vai acelerar, não é? E temos agora aí Artificial Intelligence, ninguém sabe muito bem o impacto que vai ter a nível social e no tecido social e na forma como nos relacionamos e tudo mais. Mas temos tido crises atrás de crises, tivemos o Covid, agora a questão da Rússia. A crise, para mim, das maiores crises é a crise de desinformação, de não saberes o que é que podes confiar, o que é real, o que não é, esta desconstrução da realidade conceptual e que lá está, que a Artificial Intelligence acredito que vai acelerar. Então essa falta de ponteiros, essa falta de orientação, essa falta de poderes, porque durante muitos anos as pessoas, acho que havia a ilusão de eu posso confiar, sei lá, nestas instituições, ou eu posso confiar nestas notícias, ou eu posso confiar nesta, eu saio da universidade, tenho um curso e tenho a carreira, não tenho que me preocupar mais com isto, vou ser engenheiro civil durante 50 anos, reformo, gozo a reforma e já está. Esse era o mundo aqui há uns anos, que se nascesse nos anos 70 seria esse o meu modelo mental e se calhar estas ferramentas seria uma coisa de nicho para... Mas aquilo que eu vejo agora é que há muita procura a partir de um sítio de sofrimento, a partir de sítios de pessoas que podem muitas vezes ter estas coisas todas e terem um incrível número de privilégios. E eu tenho a felicidade de trabalhar com pessoas que às vezes estão em posições, sei lá, são CEOs de empresas e que têm, ou que são milionários e que não precisam de fazer nada o resto da vida e que dou com essas pessoas completamente, muitas vezes, num sítio de muito sofrimento, um sítio inclusivamente com ideações suicidas, com falta de sentido, o que é que eu ando aqui a fazer? Ainda aqui há dias estava ter uma consulta, a fazer uma consulta com uma pessoa e ela dizia: sou uma milionária miserável. Eu sou uma milionária miserável. Depois contava-me até uma história. No outro dia lembrei-me: olha, vou andar, vou aprender, eu gosto de cavalos, vou aprender a andar a cavalo. Então comprei 5 cavalos. Mas depois pensei: mas eu só consigo montar um cavalo de cada vez. Para que é que eu quero 5 cavalos? Então esta pessoa não sabe o que é que quer fazer com a vida. Então vou comprar cavalos, não é? Vou comprar cavalos, não é? E ao mesmo tempo há outros que não têm dinheiro sequer para comer, não é? E então esta disrupção social também, esta desigualdade social, está a levar a um conjunto de desalinhamentos, isto para não falar até das crises climáticas, não é? Quer dizer, os 3 pontos que o Otto Scharmer fala, não é? O ecological divide, o social divide e o spiritual divide, estão muito presentes, não é? Esta desconexão do self, com a letra grande, com o outro, com o mundo e com o planeta está muito presente. E essa presença está a levar, na minha perspectiva limitada, a 2 comportamentos opostos. Um é um comportamento de fuga e de alienação ainda maior, que é: eu não quero saber disso para nada, eu vou correr mais rápido, ou eu vou-me adormecer com drogas, ou com trabalho, ou com sexo, ou com whatever, não é? Esse é um caminho, fuga para a frente, não é? E vê-se cada vez mais pessoas a fugirem com cada vez mais força
porque estão em grande sofrimento. Outras que já reconheceram que estão em grande sofrimento e que estão a querer fazer algo em relação a isso. Estão a querer fazer algo e tem sido muito interessante ver pessoas que se calhar até há 5 anos atrás, se calhar não se dariam à possibilidade de até trabalho de trauma, estarem à procura desse tipo de trabalho. Pessoas que, até mesmo, eu não trabalho na área dos psicodélicos e não tenho experiências, tirando quando era jovem e recreativas, não tenho experiência clínica nessa área, mas, por exemplo, mesmo o tema dos psicodélicos, eu tenho visto pessoas que, se calhar aqui há 2, 3 anos, nem sequer ponderariam essa possibilidade e que hoje em dia me vêm perguntar a opinião, pessoas que são CEOs de empresas que têm, e que me vêm perguntar, olha, pá, eu estou muito interessado nisto, porque eu sinto que para eu chegar ao meu núcleo, a um sítio mais profundo, eu tenho barreiras tão fortes, tive que criar barreiras tão fortes na minha vida que eu acho que não consigo ir lá só com terapia, eu preciso de algo que junta a terapia e estão a investigar estas coisas, por exemplo, psilocibina, o MDMA ou a ayahuasca, e isto para mim tem-me surpreendido, estas pessoas virem pedir a opinião e a minha resposta é sempre, pá, olha, não sei que está a ser feito trabalho e tudo mais. Então, porquê é que este tipo de trabalho é importante? Eu acho que é importante porque, por um lado, permite criar contextos onde as pessoas possam fazer uma pausa na, na disrupção e se experienciar-se a si próprias e em contacto consigo, sítios mais profundos e mais integrados, experimentarem a sua sanidade e experimentarem o que é estar num sítio onde outros humanos também se relacionam com eles a partir desse sítio de bondade e de sanidade, não é? E serem tocados por essa sanidade. Ou seja, o que é que acontece quando um sistema, ou vários sistemas de pessoas, ou um sistema coletivo, toca na sua própria sanidade? E eu acredito que isso deixa uma semente qualquer e que deixa algo, uma semente da pessoa querer, uma semente de possibilidade. Isto é possível estar neste sítio. Se elas depois, quando saem, vão fazer alguma coisa com aquilo, isso já não sei. Mas eu acho que estas ferramentas são úteis muito neste contexto, um contexto de disrupção grande, um contexto onde não há referências e onde eu preciso de encontrar em mim essa forma de navegar num mundo disruptivo, não é? Um mundo onde não é? Se uma coisa me está a puxar para um lado e outra está a puxar para o outro, como é que eu sei qual é que é o caminho certo, não é? O único sítio que eu posso saber é em mim, é a minha verdade. E essa verdade, depois eu posso de facto ou ligar-me a um sítio mais profundo, não é? E seguir o que é que a vida está a querer viver através de mim, ou então muitas vezes iludir-me e penso que estou até a seguir esse caminho e estou a ir de um sítio de trauma também, de uma parte que está a atuar por aí. Por isso é importante também fazer esse clean-up. Por isso não sei, Marco, tu fazes-me perguntas e eu, como vês, eu dou aqui, começo para aqui a fazer um rambling, e provavelmente não respondi à tua questão, mas eu acho que, resumindo, é encontrar uma bússola cá dentro que me permita navegar no meio do nevoeiro muito grande, e ir encontrando a minha verdade e construindo a minha verdade e estando acima de tudo ao serviço, não daquilo que eu quero, não daquilo que eu desejo, não daquilo que eu tenho medo, mas daquilo que realmente a vida, com V grande, se as pessoas forem religiosas, mudem o nome de vida por Deus, se não forem religiosas, mudem por universo. Eu gosto da palavra vida, a vida com V grande. Que é que esta vida maior, do qual eu faço parte, está a querer viver através de mim. Se eu sou um um glóbulo vermelho, não é? No meio de um organismo grande, então se calhar o que este organismo grande quer é que eu carregue oxigênio e dióxido de carbono, não é? Então eu acho que vale a pena encontrarmos em nós, num organismo grande que está aparentemente em ebulição, ou pelo menos os referenciais estão a ser abanados, como é que eu encontro essas referências para poder perceber, olha, o meu papel neste momento agora é este, se calhar amanhã vai ser outro, mas agora qual é a verdade? Qual é a minha verdade com um V grande? E permitir-me ser vulnerável ao ponto de seguir essa verdade. Acho que o que é para mim importante nas tuas respostas é a forma como tu partilhas o teu saber, o resultado da experiência, do conhecimento, da aplicação que tu vais fazendo, é completamente diferente do meu ou de outras pessoas que estão na área da floresta ou que estão na área da alimentação. O teu campo de ação é o próprio humano, é a própria natureza humana. Não é? Então, este tem sido o teu espaço e tu podes não saber a resposta, mas ouvir-te pensar sobre isso é completamente diferente. E ajuda-me a mim, e penso que ajudará a outros, a dizer, ok,
o Vasco tem andado neste território, fez este caminho, está a ver estas coisas. E isto ressoa com a minha experiência aqui ou ali. E o que eu escutei das respostas que tu tens trazido até agora é dizer que, de facto, este mundo mudou, as autoridades onde elas quer que estivessem já não funcionam, e eu tenho que encontrar a minha própria voz, a minha própria autoridade, e isso é desde logo um quebra-cabeças, e tu ilustraste isso com o teu próprio caminho e com a tua própria. E o que quer que seja que a gente tem que fazer, aquele tal novo que vai nascer no futuro, que emerge a partir da que a gente dá, tem que ser desse lugar que nós temos que fazer. E se somos estes edge workers culturais, somos estes game worlds que estamos a construir coisas novas, de alguma forma a gente tem que descobrir essa centelha que tu estavas a Claro. dizer, essa ciência a partir daí. Portanto, para mim faz-me todo o sentido a exploração que tu fizeste a partir de ti, aquilo que tu estás a pôr em cima da mesa, porque, porque desafia-nos a todos nós, estes innovators for the future, estas pessoas que estão a criar o futuro e a experimentar no futuro, a encontrar esse lugar. E eu tenho encontrado aqui também, em muitas conversas, pessoas que reportam isso que tu trouxeste, que estão em burnout, que as coisas não estão a funcionar, que não têm uma prática de desenvolvimento humano estabelecida, e outras que têm. Portanto, esta diferença está cá, aquilo que tu trouxeste na tua voz e da tua experiência e do que eu estás a ver, eu também estou a encontrar nestas entrevistas. E, portanto, grato por teres trazido. Mais importante ter uma resposta certa ou errada, que eu penso que nenhum de nós neste momento tem essa capacidade de dar essas respostas, é poder-te ouvir falar a partir do lugar de onde tu estás a falar, com a tua experiência, integrando o teu dia-a-dia, implicando-te a ti nas coisas, e com isso também mostrar-me a mim e a outros como é que eu posso fazer o mesmo no meu contexto, no meu... Para mim é o ouro daquilo que está a vir disto. Tu falaste de um giftivismo, a gente começa, é interessante, as nossas conversas têm esta qualidade de o tempo desaparece, e já estamos outra vez com uma dessas coisas. Eu não sei quanto mais vai dar para explorar, mas estou feliz, estou contente com esta possibilidade, com este caminho que nós temos estado a fazer. Tu trouxeste o giftivismo e eu gostava que tu falasses um pouco mais sobre isso, porque as diferentes teorias que tu foste falando têm diferentes componentes, não é? A teoria 1, muito ancorada na inovação social e na transformação, nessa tal aprendizagem com o futuro. O Heartfulness, algo muito mais focado no indivíduo, no subtil do indivíduo, numa dimensão de entendimento do indivíduo que vai para fora do que é grosso, não é? Do que é o corpo físico, simplesmente. O SPT, que trabalha a awareness a partir do corpo, outra coisa completamente diferente. Os trabalhos... Portanto, cada uma destas metodologias que tu foste referindo tem uma tradição, tem uma perspectiva, um ponto de entrada. E o giftivismo destoa muito disso, tem pontos com isso tudo, mas destoa muito, porque vai fazer uma ponte exatamente com o tecido social, com a economia, com a perspectiva do valor. Então eu gostava que tu trouxesses um pouco mais do giftivismo para cima da mesa e como é que ele informa e é importante dentro do contexto do DPU e daquilo que o DPU está a perspectivar para fora, não é? Porque eu, ao viver aquela experiência no DPU, há qualquer coisa que vai comigo, há qualquer coisa que, enquanto desenhador, tu tens a intenção que vá comigo, para eu experienciar aquela particular maneira de estar na vida. Então, eu gostava que tu falasses um pouco sobre isso e o que é que está aí, o que é que está aí nessa base. Olha, uma coisa que vai contigo é um coraçãozinho. Uma das coisas que vai contigo e é por isso que eu tenho aqui este coração, que está muito ligado ao giftivismo e que eu já no projeto do Zorbuda em 2009, já, sem saber, já estava a usar essa noção de giftivismo, mas que depois em 2000 mais tarde, 2016, 17, 18, já não me recordo, através do trabalho do Nipun Mehta e do Charles Eisenstein, eles ajudaram-me a estruturar um bocadinho mais essa noção de giftivismo. E eu há aqui duas coisas que eu gostava de focar na noção de giftivismo. Uma é a noção de nós podermos estar ao serviço do mundo. Todos nós temos, mais uma vez, temos algo único a oferecer ao mundo e que é nossa, diria até responsabilidade, podermos servir ao mundo. Se eu sou um sapateiro, como é que eu posso servir ao máximo os meus talentos ao mundo? Ok? Como é que eu posso estar ao serviço do mundo daquilo que eu sou bom? Não é? Tu estás a fazer estas entrevistas, estás a servir isto ao mundo, não é? Estás a servir de forma gratuita, podias monetizar isto e não tinha nada de errado, mas estavas a servir isto ao mundo, estás a oferecer isto ao mundo. Então o que é que eu posso, quem sou eu, qual é que é o meu trabalho com um T grande, não é? Como diz o Otto Scharmer, e como é que eu posso servir ao mundo aquilo que eu realmente sou? E mais uma vez tem muito a ver com este diálogo do que é que a vida quer viver através de mim.
As outras pessoas que tu tens trazido aqui, elas estão a servir ao mundo. Estão a servir a permacultura, ou estão a servir a alimentação saudável, ou estão a servir um conjunto de coisas. E isso, para mim, é a primeira noção de giftivism, é essa noção de eu estou ao serviço de algo maior. E depois há outra noção, para mim muito importante, que é a noção das múltiplas formas de capital, que é todos nós temos múltiplas formas de capital. Apesar de vivemos numa sociedade muito focada no capital financeiro e tudo é muito transacional, o que é que acontece se nós, primeiro, nos ligarmos à nossa abundância, aos nossos diferentes formas de abundância. E aí temos os diferentes capitais. Temos o capital tempo, não é? Tu estás a dar o teu capital tempo a fazer esta coisa. Eu estou a dar o meu capital tempo, não é? E estamos a servir algo ao mundo, que se calhar vai servir outra pessoa. É o capital de comunidade. Tu estás a dar este capital de comunidade, estás a abrir a mim a possibilidade de vir aqui e a dar-me a conhecer o meu trabalho e quem eu sou à comunidade do Innovations for the Future. Estás a usar capital de comunidade ou social. Sei lá, o capital de atenção, o capital financeiro, o capital de materiais, enfim, há imensos múltiplos capitais. E às vezes as pessoas, nós esquecemos disso, pensamos que está tudo à volta do dinheiro e porque a sociedade, quer dizer, de facto, se eu for ao banco e tentar pagar o empréstimo com batatas, os gajos não vão aceitar, não é? Não dá para pagar empréstimos com batatas, pelo menos no banco não dá, mas se calhar só noutros contextos que estão a emergir é possível. E então como é que primeiro nós passamos de um modelo que vai da transação, não é? Eu dou-te isto, tu dás-me aquilo, para um modelo que é focado em confiança. Eu confio em ti, ok? E depois eu confio em ti e eu confio em ti que tu tens recursos e tu tens múltiplos capitais, ok? E que eu posso servir aquilo que eu estou a servir, imagina que é um DPU, né? E, por exemplo, no DPU as pessoas, a única coisa que elas pagam é os custos para garantir que o programa é sustentável e antes isso nem era pago, ou seja, era completamente, mas de forma a haver também um compromisso da pessoa, nós agora pomos à entrada, ok, a pessoa paga neste caso é preciso pagar a sala, é preciso um conjunto de materiais e tudo mais, a pessoa paga apenas o registro, mas depois toda a facilitação é baseada na profunda confiança de que tu vais receber algo e que eu vou confiar em ti para tu fazeres sentido da experiência, tu teres a tua própria sabedoria para poderes saber o que é que recebeste e o valor que esta experiência que eu recebi me traz e transformares isso numa dádiva qualquer, que pode ser diretamente para mim de volta e tu podes dizer assim, olha, eu gostei deste programa, vou-te dar X dinheiro por ele, como pode dizer, olha, eu gostei deste programa, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo e posso-te ajudar, olha, como é que eu te posso ajudar a fazer isto? E eu posso dizer assim, olha, mas eu não preciso de ajuda. Então, olha, mas então eu vou usar este tempo para ir fazer voluntariado para um abrigo de animais durante uma semana. Ok, ótimo. E então essa confiança e esse desprendimento de que eu vou servir o que tenho que servir e que tu vais receber, e a importância de também tornar tangível este modelo de interação, que tu estás a receber algo e que tu tens escolha para poder agora pegar nas tuas múltiplas formas de capital, na tua riqueza a vários níveis e poderes também agora fazeres um pay it forward, continuares este movimento para a frente, em vez de teres necessariamente que o fazer para trás, um pay it back. E há muitas outras coisas que a gente podia falar sobre o giftivism, mas para mim estes dois elementos do servir o que está a ser chamado de servir ao mundo, né? E depois esta possibilidade de usar múltiplas formas, e onde o dinheiro é uma delas, e não há nada de errado com o dinheiro, e ele faz parte da nossa sociedade, mas poder também explorar outras formas. Então o DPU também tem sido um laboratório para eu e a Dani, nós podermos fazer essa exploração e eu mesmo até em nível de outros contextos, consultas e tudo mais, tenho explorado esse modelo do giftivism e tem sido muito interessante, tem sido muito desafiador às vezes, tem sido muito enriquecedor a vários níveis de aprendizagem, lá está, capital de aprendizagem, tenho aprendido bastante, e tem sido muito interessante, tem sido muito, muito, muito interessante. E então essa noção de que nós na sociedade nós temos múltiplos capitais e que nós podemos trazer esse valor e tornar esse valor visível, e não ser apenas transacional, não estarmos apenas num pontuais transações que são muitas vezes impessoais, mas o que é que acontece quando nós confiamos um no outro? Quando é que eu vou-te dar isto, eu confio em ti, não tenho expectativas nenhumas do que tu vais fazer com isto, e tu depois vais-me surpreender, ou não. Mas a quantidade de coisas que têm surpreendido, né? E se calhar a forma como tu vais surpreender, algumas pessoas que tu falaste que lá está, foram ao programa, fizeram uma coisa qualquer depois do programa, ou que souberam, não sei o quê, através do DPU. Isso para mim é uma riqueza brutal. Quando tu me contas uma história epá, o Manel contou-me que abriu um projeto e que esse projeto nasceu a semente no DPU. Isso para mim não tem valor, não há preço. Então esta noção de priceless
há coisas que são priceless, e isso para mim não tem preço. Hum, e então essa exploração tem sido muito à volta disso, não é? Destas coisas que, por exemplo, o Heartfulness. No Heartfulness nós nunca cobramos, não há dinheiro nenhum envolvido, porque há a noção de que a espiritualidade não está à venda, não tem preço, não é? Se tivesses dinheiro para comprar Deus, para que é que precisavas de Deus? Não é? Não tem preço. Então, se não tem preço, permite, até que ponto tu te permites receber, não é? Porque é mais difícil receber do que dar, para a maior parte de nós. Até que ponto o teu coração está suficientemente aberto para tu receberes, e depois o que é que tu queres fazer com isso? Até que ponto tu depois estás vulnerável e disponível para viver a partir desse sítio no mundo, não é? Esse é que é o preço. O preço a pagar é viveres a partir do coração. E não há dinheiro que pague isso. Não há um price tag. Não é? Então esta exploração de novos modelos de, 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 de valor, que não são só assentes no dinheiro, no financeiro, e mais uma vez, nada de errado com isso, e continuo a ter muitas transações financeiras, né? Vou fazer trabalho a uma empresa e ponho um preço e eles pagam, e não há nada de errado com isso. Mas gosto de explorar também, e o DPU permite explorar ok, como é que é fazer isto desta forma? O que é fazer um programa e ninguém doar nada? O que é que isto me informa? Não é? Pá, se calhar, olha, esse é sinal que o programa já não é para continuar, não é sustentável, não é para continuar, é uma mensagem da vida a dizer, olha, é para fazer outra coisa agora. Ok, então como é que eu integro isso? Como é que eu lido com, sei lá, as emoções que isso ativa em mim, né? E movo-me noutra direção que a vida se calhar me está a convidar, não é? É. Grato, Vasco, é bonito ouvir-te sobre. É bonito ouvir a largura, o quão integral é aquilo que onde tu tens estado a trabalhar e a oferta que tu tens estado a pôr em cima da mesa. E eu gostava de desafiar as pessoas que nos estão a ouvir, um pouco por todo o país, a refletirem como podem trazer as perspectivas que tu estás a desenvolver para dentro dos seus projetos e para dentro das suas equipas e para dentro das suas biorregiões. Portanto, há provavelmente centros de consciência espalhados, não é? Eu conheço vários, eu penso que neste momento nós teremos um em cada concelho, em cada cidade do país, com certeza, e aquilo que tem sido o teu trabalho, esta exploração nestes campos do desenvolvimento humano com as diferentes perspectivas, penso que pode ser muito útil e rico para todos esses centros e oferecerem isso depois nos seus territórios. Portanto, estimula que venham falar contigo, Vasco, que venham fazer-te perguntas, experimentar o DPU, entrar no lugar de experimentar contigo, como eu tenho feito ao longo deste tempo e beneficiado daquilo que tem sido o teu serviço ao mundo. Eu gostava de terminar esta conversa por também dizer algo que tu sabes, mas que é bom que fique aqui. Uma parte do o meu sonho, aquilo que eu vivo hoje, nasce no DPU, nasce no primeiro, no protótipo DPU, ele está público, está Pois no é. meu site, quer dizer, o sonho lá e está claro lá. E foi uma descoberta para mim, levei tempo a lidar com aquela manifestação e com aquele sonho. O Innovations for the Future é uma consequência desse sonho, é uma manifestação, é uma forma daquele sonho se manifestar na, no dia a dia. Portanto, eu estou ancorado neste trabalho que tu tens estado a fazer do ponto de vista da minha ação no mundo e beneficiei diretamente disso. Portanto, quero trazer esse testemunho em primeira voz. Sou praticante Obrigado. também da Artfulness, que me chegou através de ti. Sou um practitioner da teoria da teoria U, como tu, e chegou-me através de ti. Ainda tenho no meu coração aquele primeiro aniversário do João Semedo, celebrado na Casa do Ribatejo com a teoria U. Exatamente. Portanto, quero honrar isso, quero pôr isso em cima da mesa, porque de facto vem através de ti e tem sido contigo, e essa experimentação que temos feito ao longo destes anos, já mais de uma década destas É verdade, brincadeiras, é verdade. tem trazido. Portanto, também mostrar-me, enquanto Game World Builder, o que é que foram as minhas raízes e como elas estão assentes também no DPU e no trabalho que tu estás a fazer, e com isso poder contaminar outros a perceberem que é aqui, é assim que as coisas acontecem, é com essa simplicidade que tu tiveste aqui a expressar, não é? Que coisas tão profundas e tão simples, elas são isso, têm essa beleza dessa característica. E para mim ficou claro
a concepção do humano que tu tens, que é uma concepção muito mais larga e que eu também fui aprendendo contigo isso, esses diferentes corpos que têm o intelecto, que têm o físico, que têm o emocional, que têm o energético, que têm o espiritual, portanto, todas estas dimensões que estão presentes, com as diferentes formas e com as diferentes ferramentas para nós podermos lidar isso, para podermos lidar com este mundo, com as dimensões daquilo que nós temos. Portanto, grato, Vasco, por teres trazido este testemunho. Ficou claro, na minha perspectiva, essa conversa, esta intenção. Não sei se você é capaz, eu vou pedir a tua ajuda para pôr aqui as referências todas das coisas que nós fomos falando nos comentários desta gravação, e gostava que fosses tu a fechar este espaço com algo, como tu disseste aqui, que é querido para ti, que é tu falares de essência. Então, qual é a tua essência, Vasco? Como é que tu hoje, agora, descreves com as tuas palavras a tua essência? Quem és tu? Hum. Hum. Ah, acho que é isso. Hum, grato, amigo. Grato, Vasco. Grato por Obrigado. teres aceito fazer Obrigado, esta Marco. viagem comigo. Obrigado, eu, Marco, e obrigado não só por este contexto e por este espaço e pelo trabalho que tens feito, mas pela amizade também, por toda lá está, esta década de co-experimentação, vá viagens e de crescimento conjunto, não é? Um bocadinho aquela coisa de tipo os ciclistas, não é? Um vai à frente e mostra, epá, olha, tenho recebido também muitas coisas tuas e bonitas e por isso obrigado também pela tua presença e pelas tuas dádivas. Sim. Grato, Vasco.